Hoje eu estava lendo umas notícias e eu vi que o deputado Túlio Gadelha, também conhecido como marido da Fátima Bernardes, entrou com uma representação contra Campos Neto por conta dos juros. Tão falados juros, né? Taxa Selic e inflação e 13,75. Queria que você explicasse um pouco como é que são definidos esses juros, o que é a taxa Selic e se a culpa de fato é do Campos Neto. Bom, perfeito. O que eles estão querendo fazer primeiro, quem é Campos Neto? É o presidente do Banco Central. O que é o Banco Central? O Banco Central é o órgão responsável por não fazer com que a economia se exploda no meio. É isso que ele tem que fazer lá. Então, vamos lá. Eles estão querendo levar o presidente do Banco Central para poder depor, lá no meio dos políticos, sobre essa tal taxa de juros que está em 13,75%. Na verdade, o que os políticos querem é trazer a única pessoa que merece palmas nesse país pra se embananar no meio lá das entrevistas com os políticos. Porque se a economia hoje no Brasil ela tá do jeito que tá, a única pessoa que merece palmas é o presidente do Banco Central. E então eles querem punir a única pessoa que tá fazendo o bem pro nosso país, que é o presidente do Banco Central. Aí eles estão alegando que a taxa de juros alta é uma taxa de juros que dificulta toda a economia, porque financiamento fica caro, porque fica mais difícil da empresa crescer, mas eles não sabem, sabem, todo mundo sabe, mas eles não veem que a inflação ela só tá boa hoje por conta do Banco Central. Na verdade, o que o político quer? O político tá nem aí pro nosso país. O político, ele quer imediatismo. Então, é tipo aquela criança que não quer tomar um remédio, não porque ela acha o remédio amargo. Então, a culpa é do remédio ou a culpa é da criança que ficou gripada porque saiu correndo na chuva e foi pra piscina, mesmo que a mãe dissesse pra não ir? Então, o que tá acontecendo é a gente tá reclamando do gostinho amargo do remédio. E ninguém tá falando, obviamente, porque esse é o nosso país, ninguém tá falando do fato da criança ter saído correndo no meio da chuva e pular na piscina. Então, é isso que tá acontecendo com esse presidente do Banco Central. Mas como é que é definida a Selic? É ele por ele mesmo, assim, hoje eu acordei e acho que a Selic é 3,75. Vou lá, escrevo e é isso. É assim que funciona ou tem algum outro mecanismo? Não, não, não. A taxa Selic, que tem vários nomes, né? Tem taxa Selic, tem CDI, tem taxa básica de juros, é tudo a mesma coisa. É uma taxa que funciona para controlar a inflação do nosso país. Ela serve para fazer com que o nosso dinheiro que a gente tem hoje, o dinheiro real, nota real, ela não perca valor. E para isso a gente precisa ter mecanismos para que ela não perca valor. Então, não sei se vocês sabem, quem está assistindo aí, não sei se vocês sabem, mas quando a taxa de juros está alta, todo mundo pega o seu dinheiro e vai investir na renda fixa. Isso tira o dinheiro que está ali na economia e faz com que a inflação caia. Então a inflação, do jeito que ela acontece hoje, ela no Brasil, o brasileiro tem muito a cabeça de ser consumista. Então, se a gente não tiver alguém responsável para poder tomar conta da inflação do nosso país, o Brasil que vai pegar fogo vira uma Venezuela. Então, o que é a taxa Selic? Se ela tá alta, a gente tira o dinheiro da economia e a inflação cai. Se ela tá baixa, todo mundo gasta seu dinheiro e sobe a inflação. Como que é definida essa taxa? O presidente do Banco Central, ele, todo 45 dias, ele diz lá a taxa. Ó, mudou, ficou igual, desce, sobe. Mas para isso ele precisa olhar a inflação do país. Se a inflação ela estiver controlada, aí a gente sabe que a taxa Selic ela pode voltar a descer. Então, não é assim, acordei e vou dizer qual é a taxa. Tem todo um estudo super analítico. O presidente do Banco Central mesmo, ele é neto de um ex-presidente do Banco Central lá dos anos 90, que era um dos caras mais inteligentes que eu já vi dando entrevista na minha vida. Roberto Campos, né? Exato, o cara era formado em filosofia. Repare, o cara é formado em filosofia e era presidente do Banco Central. Será se o cara era, assim, forte nas palavras? Então, ele é neto desse cara. E, assim, o cara extremamente estudado. Tem 1 bilhão de gráficos que o cara olha pra ver se a taxa de juros vai subir ou vai descer. Porque ele é responsável, ele quer focar no longo prazo.
Já Lula, ele quer fazer o quê? Ele quer pegar a taxa de juros, abaixar a taxa de juros na canetada. Aí o que acontece? No curto prazo, entra muito dinheiro barato na economia. Então, Dona Maria, que compra uma geladeira, ela não vai mais precisar pagar 3% ao mês, a Magazine Luiza. Ela vai pagar 2%. Aí, pagando menos juros, a pessoa pensa, uau, o governo Lula, então, chegou junto. Agora tá mais barato tudo, tá a economia fluindo. Mas o que acontece? Esse dinheiro, quando entra na economia e não vira nada, só vira gasto, assim, gasto aleatório, aí sobe a inflação daqui a 2, 3, 4 anos. Mas daqui a 4 anos, Lula nem vive, tá mais, talvez. Então ele tá nem aí. Ele só quer canetar a taxa de juros para trazer esse alívio, esse pão e circo para todo mundo, sem estar preocupado com o longo prazo do nosso país. Eu vou deixar uma nota de rodapé no episódio pra vocês assistirem. Joguem no YouTube. Roberto Campos, Roda Viva. Essa entrevista é fantástica. E tem aproveitando que você falou que ele já foi presidente do Banco Central, tem uma frase que ele cita nessa entrevista, que é de um poeta inglês chamado Samuel Coleridge, que ele diz: se os homens pudessem aprender com a história, quantas lições ela poderia nos ensinar. Mas, infelizmente, à luz da experiência, é apenas uma lanterna de polpa que ilumina apenas as lembranças que deixamos para trás. Com essa frase. Que massa! É sensacional, que fala justamente isso. A gente esquece tudo o que aconteceu. Não, agora eu acho que... E é como se fosse um feeling, né? A gente deixa a racionalidade de lado e não, eu acho, vai tateando, né? Eu acho que... E o preço dos achismos, ele é muito alto, né? A Argentina era a Europa da América do Sul durante um tempo. O Chile era a Europa da América do Sul durante um tempo. A própria Venezuela, antes de Chávez, foi uma grande nação, até o momento em que, assim, se abriram as pernas para todo tipo de balbúrdia, de consumismo e de falta de responsabilidade, e deu no que deu, né? Hoje a gente que acaba custeando tudo isso. Exatamente. Mas, então assim, dá pra gente dizer de antemão que Campos Neto ele é isento de culpa. Na verdade, em vez de vilão, como estão tentando pintar ele, ele é um herói. Ele é o herói, exatamente, ele é o herói. E a política, se eu puder traduzir esse seu poema que você leu aí, a política é uma eterna traição de ex. Então você tá sendo traído e você fala assim, frase. não, mas daqui pra frente ela disse que nunca mais vai fazer isso e que agora a vida vai ser melhor e tal, e toma outra traição. Não, mas foi porque aconteceu tal coisa. Então é uma eterna lanterna de polpa que só olha pra frente, não olha pra trás. Então é isso mesmo.